Finalmente, depois de enfrentar um ex-jogador de basquete aposentado, um youtuber, dois wrestlers quarentões do MMA e um Anderson Silva de quase 50 anos de idade, Jake Paul enfrentou pela primeira vez um boxeador de verdade, que tinha idade, tamanho e experiência similares. E eu tô falando do inglês Tommy Fury, que é irmão do atual campeão peso pesado da WBC, Tyson Fury. E eu sei que o Tommy tá longe de ser a mesma excelência do seu irmão, que eu não só considero como um dos melhores pugilistas da atualidade, como também o melhor peso pesado do mundo. Afinal, grande parte da fama do Tommy se deu por participações em reality shows que seguiam a mesma pegada do De Férias com Ex e coisa do tipo. Ele não é famoso pelo boxe, mas ainda assim é um cara que basicamente cresceu no ringue. Ele é filho do ex-pugilista John Fury e, como eu falei, irmão do Tyson Fury. Ele treina boxe desde os 6 anos de idade. Por ser do clã Fury, ele sempre teve a vida associada aos ringues, sem falar que ele é bem novo, tem só 23 anos de idade e também tinha um cartel invicto no boxe. Antes desse domingo, ele tinha 8/0, um cartel de 8 vitórias e nenhuma derrota. Ainda assim, eu considerava o Jake Paul, que tinha um cartel de 6/0, um pouco mais testado do que o Tommy, porque querendo ou não, ele enfrentou adversários de mais alto calibre, ex-campeões mundiais do MMA, incluindo o Anderson Silva. Mesmo não sendo pugilistas legítimos, são adversários que tiveram experiência mundial, eram ex-campeões mundiais. Sem falar que o Anderson Silva tinha acabado de vencer o ex-campeão da WBC, Júlio César Chaves Jr. O Anderson tinha dominado o Júlio César Chaves em uma luta de boxe, e o Jake Paul conseguiu vencer o Anderson Silva. Já o Tommy, até então, só tinha enfrentado basicamente tiozinhos da padaria, não tinha enfrentado nenhum adversário de peso. O cartel do Jake é muito mais expressivo, mas ainda assim, Jake Paul contra Tommy Fury era um combate de certa forma equilibrado. Eu diria que seria o primeiro grande desafio para cada um no boxe. E uma coisa, claro, era certa: o zero de alguém ia sumir. Tommy ou Jake iam perder a sua invencibilidade, não seriam mais invictos depois desse final de semana. E justamente na primeira vez em que enfrentou um boxeador puro, Jake Paul sofreu sua primeira derrota no boxe profissional, ao ser derrotado por Tommy Fury por decisão dividida. E eu sei o que parece: acabou a farsa. A única vez que ele pega um boxeador profissional, ele acaba sofrendo a primeira derrota. Ele não aguentou, não dá mais pra ele competir. A verdade chegou à tona. Mas a verdade é que a luta em si foi bastante equilibrada. Os dois estavam basicamente no mesmo nível, e digo inclusive que é possível enxergar com uma boa vontade a vitória do Jake Paul. O youtuber trabalhou muito bem com os golpes com a mão dianteira, os jabs e os cruzados com a mão da frente. Inclusive, foi o único do combate que conseguiu um knockdown. Aconteceu no 8º round e foi também com um jab de encontro. Mas no geral, quem caçou mais, quem teve os golpes mais efetivos, foi o Tommy Fury. E aqui a gente vê a diferença do Jake lidando com um adversário que tem 23 anos, ou seja, tem mais explosão e mais ímpeto do que seus adversários anteriores, que eram quase quarentões, e até mais do que quarentões, no caso do Anderson Silva. Mas o Jake também mostrou que aguenta pancada e resistiu a várias blitz do Tommy Fury, que apesar de ser mais baixo, dá pra ver que ele tem um baita porte físico, ele tem mão pesada. Mas no fim das contas, Jake Paul perdeu a virgindade no boxe, sofreu a sua primeira derrota profissional, mas ainda assim não foi exatamente um resultado humilhante, ele não foi humilhado pelo Tommy Fury. Ele reconheceu a vitória do Tommy Fury, mas imediatamente pediu uma revanche imediata. Ainda assim, vale lembrar que, apesar de ter uma certa experiência no boxe, o Tommy não é um boxeador a 100% do tempo, ele não é que nem o seu irmão. Como eu disse, grande parte da fama dele se deu pelos reality shows, pelas participações que ele teve na mídia, e não pelo boxe. Mas agora de duas uma: ou as vendas e o hype em torno do Jake Paul vão sofrer uma considerável queda com essa derrota, ou o interesse por suas lutas e pela revanche vão aumentar ainda mais, porque querendo ou não, ele saiu da zona de conforto, deixou de enfrentar adversários menores, mais velhos e que eram do wrestling, e partiu para enfrentar um cara que era basicamente do mesmo nível, o Tommy Fury. E essa derrota pode criar a demanda por uma revanche. E fica também a dúvida: será que a revanche vai ser a última cruzada do Jake Paul no boxe? Se ele perder de novo para o Tommy Fury, será que ele abandona de vez essas aventuras? Será que ele ainda continua no mundo das lutas? Talvez finalmente fazer a sua estreia no MMA pela PFL? Será que ele ainda vai querer continuar lutando? Sinceramente não sei, eu acho que depende muito de como vai ficar a imagem, o hype do Jake Paul depois dessa derrota, se vai cair muito
ou se vai continuar equilibrado, ou se talvez vai subir com a possibilidade de uma revanche. Já o Tommy, que agora soma um cartel de 9/0 no boxe profissional, vai certamente ganhar muito destaque com essa vitória e pode ser o turning point da sua carreira. Resta agora saber se ele vai querer de fato abraçar a carreira de pugilista, se ele vai querer ser um boxeador de verdade, assim como seu irmão. Se for o caso, ele ganhou uma projeção enorme. Além de ser irmão do campeão dos pesos pesados, ele bateu um dos nomes mais populares do esporte atualmente. E vale lembrar também que o Tommy também defendeu o seu próprio nome, porque o John Fury tinha dito que caso o seu filho Tommy perdesse para o Jake Paul, ele iria no cartório e ia tirar o nome Fury do nome dele. Tommy seria o rejeitado do clã, mas ele conseguiu defender o seu nome, defendeu a honra da família Fury e manteve o seu cartel invicto de 9/0. Aproveitando a thumb e o título chamativo, eu vou aproveitar e falar brevemente aqui do UFC que teve nesse sábado, que acabou sendo bastante sofrido para nós brasileiros. Digo isso porque o André Sergipano, o homem que finalizou Jacaré, acabou sendo finalizado por Brendan Allen. Uma grande tristeza para mim, porque o Sergipano era uma das maiores promessas brasileiras dessa categoria, porque seu jiu-jitsu é realmente diferenciado. O cara finalizou o Jacaré, mas no fim parece que ele acabou caindo no mesmo conto do Demian Maia. É um cara talentosíssimo no jiu-jitsu, mas só tem um plano A, ele não tem um plano B. Ele depende de fazer esse plano A funcionar. É aquilo, se ele consegue a queda, consegue levar o adversário para o seu ambiente, ele palita os dentes, ele monta, finaliza, etc. Mas se o cara consegue anular esse jogo, defender as quedas, aí ele se lasca, porque ele não tem um plano B, é só o plano A, mata ou morre. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, é só você ver a diferença entre o Demian Maia e o Charles do Bronx. Os dois são excelentes no jiu-jitsu, mas só o Charles tem um plano B, ele também é bom na trocação, é um lutador completo. Qual deles se tornou campeão? O Charles do Bronx. E agora o peso médio ganha uma nova figura, o Brendan Allen, que vai agora aparecer no ranking, mas eu acho que ele não vai muito longe, deve aparecer entre o top 15 e o top 10 e vai ficar por ali. A vaga de porteiro do Brad Tavares precisa ser preenchida, pode ser que o Brendan Allen seja o novo porteiro do peso médio. Outra vitória que foi interessante também nesse sábado foi da Tatiana Suárez, que finalmente voltou de anos de inatividade e voltou com uma vitória muito boa. E pode ser muito interessante ter esse retorno da Tatiana, que agora é 10-0 no MMA, para a categoria dos moscas, que é dominada pela Valentina Shevchenko. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.